Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Momento com a Nutri. Aqui falarei sobre estratégias que você precisa ter para emagrecer comendo o que gosta. Eu sou a Meire Hortêncio e o tema de hoje é 10 dicas para uma alimentação saudável. Aqui vou passar para vocês algumas dicas, 10 dicas, na verdade, para ter uma alimentação saudável. E a primeira dica para você é que você tome água, uma quantidade de água adequada para o seu peso. Não sei se vocês sabem, mas até a quantidade de água, existe um cálculo que precisa ser feito para que você ingira a quantidade necessária de água. E Meire, como que é esse cálculo? Como que eu devo fazer esse cálculo? Bom, estudos comprovam que devemos tomar 30 ml de água por quilo de peso corpóreo, né? Então você vai pegar, multiplica, vamos supor que você pesa 70 quilos. 70 vezes 30 que dá igual xxx. Então, você precisa dessa quantidade de água durante o dia. Você vai tomar essa quantidade de água que é o ideal para o seu corpo, né? Então, isso significa que você precisa beber de água essa quantidade que você deve tomar por dia. Então, é muito importante que você perceba, se conheça, se entenda, para que você possa fazer uma boa ingesta de líquidos durante o seu dia, até para potencializar aí o seu intestino, porque a gente sabe que quando você come e não toma água, a tendência é que o seu bolo fecal fique preso lá, fique ressecado e você não consiga fazer as suas necessidades regularmente, porque toda vez que você precisa ir ao banheiro, você vai estar constipado, você não vai conseguir. Então, toda vez que você faz uma boa ingesta de água durante o dia, você percebe que as coisas fluem melhor, né? Você consegue expelir mais toxinas, você consegue expelir mais metais pesados que estão no seu organismo. Então, tudo isso é quando você faz uma ingesta adequada de água. Então, vamos cuidar com relação a isso para que você tenha aí, né, um bom funcionamento do seu corpo como um todo, porque o corpo ele necessita de água para acontecer, né, para acontecer todas as a maioria, né, ele precisa de água para sobrevivência. Aproximadamente 70% do seu corpo é composto de água, então todos os processos que ocorrem dentro do nosso corpo necessitam de água. Então, muito cuidado com relação a isso. Tem pessoas que passam o dia sem tomar água, tem pessoas que trabalham muito que acabam esquecendo de tomar água. Então, tomar água durante o seu dia é muito importante. A segunda dica é: evite o consumo de alimentos industrializados. Eu acho que vocês, quem me acompanha aqui, sabe que eu falo muito sobre alimentos industrializados, né? Grande parte dos alimentos industrializados possuem em seus ingredientes substâncias artificiais, né? Substâncias como corantes, estabilizantes, aromatizantes, adoçantes artificiais, acidulantes. Então, para realçar o sabor. Então, pessoal, imagina só, um alimento que está na prateleira ali há quase um ano ou mais de um ano, sendo que esse alimento, se você deixasse ele fora da geladeira, ele in natura, ele deixasse ele fora da geladeira, ele simplesmente estragaria, como o leite, por exemplo. Vocês já observaram? O leite, ele fica aí 1 ano, 2 anos nas prateleiras. E o que que tem nesse leite que ele não estraga dentro daquela caixinha? Então, tem substâncias químicas.
né? Então, quando eu digo para vocês que assim, nós levamos para nossa casa muitos alimentos que nós não deveríamos consumir de jeito nenhum, muitos alimentos que a gente sequer devia olhar na prateleira, né? E a gente acaba levando esse alimento para dentro da nossa casa, dando para as nossas crianças, né? Achando que está ali levando um produto bom para o nosso organismo e não é. Busque optar sempre por comida de verdade, que são aquelas que você conhece a procedência e sabe como realmente são feitas, né? Observar sempre isso, comer comida de verdade. Caso você queira ingerir alimentos industrializados, verifique antes a lista de ingredientes que compõem esse alimento. É muito importante saber ler rótulos, saber observar. Gente, vamos pegar esses alimentos, parar um pouco. Eu sei que a vida, o dia a dia é bastante corrido, mas vamos observar, ler o que tá, o que tem em primeiro lugar é o que mais tem nesses alimentos. Então você pega ali um alimento, o que mais tem açúcar, não sei o que, não sei o que. Gordura, não sei o que, não sei o que. Então, aquilo é que mais tem no alimento. Então, buscar sempre observar, né, a ordem dos ingredientes, o que mais o produto tem. Tente ao máximo evitar produtos industrializados. Essa é a segunda dica e uma das dicas mais importantes, porque o quanto você puder evitar esses produtos industrializados, melhor para você, melhor para a saúde, melhor para a sua família. A terceira dica agora, não consuma alimentos com açúcar refinado. Quem me segue sabe que eu falo muito sobre açúcares refinados, né? O açúcar é uma droga viciante. Eu não sei se vocês já viram que foi feito um estudo, né, com os ratinhos e colocaram lá açúcar, cocaína, né, e várias coisas, algumas outras coisas, e o ratinho ficou lá viciado no açúcar, ou seja, o açúcar é uma droga muito viciante. E o pior é que seus efeitos negativos no organismo não são imediatos, mas são lentos, cumulativos, né? Prejudicando sua saúde. Então, gente, vamos observar isso, vamos consumir alimentos mais in natura, vamos descascar mais e abrir menos pacotinhos e latinhas, tá? Substitua o açúcar refinado por outros tipos de açúcar, não refinados, como o açúcar mascavo, o açúcar demerara, mas você só precisa observar que, independente de qual tipo de açúcar, o açúcar é açúcar, né? E ele é prejudicial do mesmo jeito. Também tem o açúcar de coco, mas o açúcar de coco, o preço dele é um pouco mais elevado, mas se você puder consumir também é uma ótima pedida. Lembrando que açúcar é açúcar e que não adianta achar que porque o açúcar é demerara, mascavo ou de coco, que você precisa se entupir de açúcar, tá? Observar isso é muito importante. Pare de substituir o açúcar refinado por adoçantes artificiais. Tá? Isso também é algo muito prejudicial, consumir essa quantidade, né, de adoçantes artificiais, eles não são nem de longe a melhor opção. Então, muito cuidado quando você diz assim, não, eu tô tomando adoçante. Gente, adoçante artificial é pior do que o açúcar. Então, observem isso, né? Se for utilizar adoçantes, prefira os naturais, né? Ou continue aí com o seu açúcar demerara, o seu açúcar mascavo, que muitas das vezes é melhor para o seu organismo do que isso. Lembrando que o açúcar é açúcar em qualquer lugar e que você não deve consumir em muitas quantidades, né? Sempre procurar buscar
por alimentos mais saudáveis, né? Quando consumir produtos zero açúcar, não esqueça de verificar o tipo de adoçante que está utilizando para adoçar. Também isso também acontece, né, gente? Isso também tem que ser observado. Qual tipo de adoçante? Porque não adianta você, é diet. É diet, é light, né? Mas você não observa, não lê no rótulo, né, o tipo de adoçante que está ali substituindo aquele açúcar. Se ele for artificial, é 1000 vezes pior do que o açúcar comum. Vamos lá, para a quarta dica: prefira carboidratos de baixo índice glicêmico. Isso é um assunto que eu também falo, que eu trago aqui para vocês, que eu falo muito a respeito de carboidrato, né? Também tem a questão das pessoas acharem que só o carboidrato engorda, eu tô fazendo a dieta do carboidrato, e muitas vezes não é nada disso, né? Troque carboidratos que você come hoje por carboidrato de baixo índice glicêmico, como a mandioca, batata doce, abóbora, arroz integral, quinoa, macarrão com fibras e pão com fibras. Gente, mas não adianta você trocar esses alimentos, né, do que você consumia para consumir esse tipo de alimento. Aí agora você vai dizer, a Nutri falou que eu posso comer mandioca, batata doce, eu posso comer abóbora, arroz integral, então eu vou comer, todo dia eu vou comer a mesma coisa. Não adianta você fazer isso, é uma estratégia errada. O seu organismo, como eu falei em um vídeo anterior, o organismo, ele se acostuma com aquele alimento que você ingere todo dia. E o que acontece? Ele passa a não fazer mais sentido, ele passa a não ser novidade. A mesma coisa quando você vai, por exemplo, eu vou ao mesmo todos os dias no mesmo restaurante. Uma hora você vai enjoar. A mesma coisa acontece com o seu organismo. O seu organismo, ele também se acostuma com os alimentos que você coloca, que você ingere, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Por exemplo, um exemplo que vai ficar muito claro aqui para vocês, a tapioca, né? A tapioca é um alimento de alto índice glicêmico. E aí você pega e come todo dia tapioca. Ela não tem glúten, a tapioca é saudável, né? Mas ela tem alto índice glicêmico, lembra aí. Nesses casos, você deve adicionar alguma fibra, como eu já falei anteriormente também, você pode colocar ali farelos de aveia junto. Quando você adiciona essa fibra, né? Quando você adiciona um pouco de chia, ajuda a diminuir o índice glicêmico da refeição, então fica menos pior, mas sozinha tem um alto índice glicêmico, tá? Muito cuidado com isso, porque tem pessoas que todo santo dia come uma tapioca, todo santo dia. Eu tô de dieta, eu tô comendo tapioca, e no outro dia tapioca de novo, e no outro dia tapioca de novo. Então, muito cuidado com relação a isso. Muitas vezes, né, isso atrapalha aí o seu processo de emagrecimento, com certeza. Então, cuidado com o que você come aí, achando que tá podendo, achando que tá arrasando, e aí não tá arrasando nada e tá tudo errado. Então, vamos mudar as estratégias, vamos observar o que de fato você precisa para ter um bom emagrecimento, para ficar magra para sempre, para você não ficar aí no efeito sanfona e nem entrar no efeito platô. A quinta dica: priorize as gorduras do bem. Eu falo muito aqui sobre gorduras também, porque as pessoas elas acham que tem que tirar, assim como o carboidrato, né? Tem que tirar todo da alimentação, tem que tirar toda a gordura também da alimentação. E não é assim que funciona, tá? Priorize sempre o consumo de gorduras boas presentes no óleo de coco, na manteiga,
no azeite de oliva, abacate e coco. Eu gosto de falar para vocês que assim, sempre é priorizar esses alimentos, mas não ficar todo dia comendo só isso, comer só isso. Ah, a Nutri falou que as gorduras boas é isso, 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 então agora eu só vou comer isso. Gente, tudo em excesso não pode, tudo demais é ruim. Então, sempre observar e sempre com moderação, é claro, tá? Pois tudo e qualquer excesso, inclusive de gordura boa, pode ser prejudicial à saúde. Tudo que eu acabei de dizer, tudo em excesso não é bom. Então, observem bastante as gorduras boas, né? É, a, as gorduras são excelentes para o seu organismo também, assim como o carboidrato que te dá energia. A gordura, as gorduras boas, ela te dão saciedade. Então, é muito importante você incluir no seu cardápio. Tá joia? Além disso, elas também funcionam como portadoras das importantes vitaminas A, D, E, K, que são solúveis em gorduras e lipossolúveis. Elas são lipossolúveis. Então, observar essa questão, né, das gorduras, dos carboidratos, que sempre você precisa para o seu organismo. A sexta dica, evitar beliscar. Tente aumentar os intervalos entre as refeições, né? Uma coisa muito errada que a gente faz, que você provavelmente já fez, é quando você belisca, né? Ou seja, come toda hora. É muito comum isso entre as pessoas que estão fazendo ali alimentação, estão ali fazendo o almoço, o jantar, né? Pessoas que estão ali tendo acesso aos alimentos que fiquem beliscando. Então, isso é uma estratégia que você não deve adotar. Procurar dar um intervalo maior entre as refeições, tá? Para que isso ocorra geralmente em refeições que exageramos a quantidade de açúcares e carboidrato, né? A partir de hoje, você deve evitar beliscar ao longo do dia, mesmo que seja alimentos saudáveis. Gente, é o que eu falo, porque é alimentos saudáveis, porque os alimentos que você está ingerindo são saudáveis, não significa que você precisa estar ali toda hora comendo, não significa que você precisa estar toda hora beliscando. Então, observar essa questão. Aprenda a reduzir a quantidade de carboidrato e completar a sua refeição com mais gordura boas e fibras que retardam a digestão, né? As fibras, elas são excelentes para ajudar aí você a não sentir fome em seguida. É muito importante. Quanto mais você intercalar entre as refeições e outra, melhor para o seu metabolismo. Assim haverá um melhor controle na produção de insulina, evitando o acúmulo de gordura abdominal, porque esse pico glicêmico que você faz toda hora, quando você belisca toda hora, acaba dando um pico glicêmico. Você tá lá, caiu a glicemia, aí você vai lá e come um carboidrato, come qualquer coisa que vai, aí o pico glicêmico sobe. Aí você fica naquele efeito, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, isso ajuda a aumentar o acúmulo de gordura abdominal. Então, muito cuidado com relação a isso, para que você, né, viva aí melhor com o seu corpo em dias, resolvendo só essas questões. Percebe? Que são coisas simples que você pode fazer, são estratégias simples que você pode fazer. É uma coisa que tá aí, todo dia você faz, e se você fazer essas estratégias, né, diminuir essas questões de açúcares refinados, né, pães refinados,
colocar sempre gordura do bem na sua alimentação, você vai ver que as coisas vão fluir naturalmente, que você não precisa passar por restrição, você não precisa fazer um esforço danado para você entrar ali no seu padrão, para você emagrecer com saúde e comendo o que gosta, que é o mais importante, né? A gente sabe que dieta é sinônimo de restrição, mas eu quero que a partir de agora você pense diferente, que a partir de agora você pense que você pode comer o que gosta, né? Você pode comer o que gosta e ainda emagrecer. Olha que bacana. Eu prego por isso porque eu já vivi isso. Eu estou falando porque eu já vivi, eu já fiz, eu já passei por esse estágio. Então, eu não estou falando aqui besteira, eu não estou falando aqui da boca para fora, eu estou falando de conhecimento de causa. Eu passei por isso, eu precisei passar por um processo, né, de emagrecimento, e eu passei por esse processo e estou até hoje da mesma forma. Então, observem aí, observem, captem essas mensagens, todos os vídeos que eu faço, observam o que eu estou falando, porque eu já vivi, já passei por esse estágio e agora eu não quero que você viva uma vida de restrição, eu não quero que você fique aí naquela de eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Então saiba que você pode comer de tudo e comendo o que gosta e pode ainda emagrecer. Olha que bacana. Bom, vamos lá. A sétima dica, evitar o excesso de sal. A gente sabe, pessoal, que o sal, né, ajuda a reter líquido, né? O sal é basicamente composto por sódio. E esse nutriente em excesso acarreta diversos problemas para o organismo. Ele pode elevar a pressão arterial, né? Problemas problemas para o organismo. Ele pode ele também te deixar com a sensação de inchaço. A gente fica muito inchado, principalmente. Observem você quando você fizer aí no dia anterior, você fizer uma refeição mais carregadinha no sal, você vai observar que no dia seguinte você está mais pesado, você está mais inchado, está se sentindo mais cheio, né? Então, observe isso que você vai perceber isso que eu estou te falando agora. O maior problema é o consumo de sal indireto, tá, pessoal? A maioria dos alimentos industrializados apresentam muito sal, pois ele é um ótimo conservante. Então, de novo a gente falando nos alimentos industrializados, né? Que os alimentos industrializados, vocês já observaram que a azeitona, como é salgada, né? Você lava, mesmo lavando as sementinhas lá, mesmo lavando os carocinhos, continua muito salgada. E para quê? Né? Justamente para conservar aquele alimento, para que ele não estrague com facilidade. Então não pense aí que você está levando um produto industrializado para sua casa, aquelas latinhas bonitinhas que você está levando para sua casa. Não pense que você vai estar levando para sua casa algo que vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Então, pessoal, visitem mais as feiras, vão mais às feiras, principalmente as feiras orgânicas, né, que são livres aí de agrotóxicos, livre aí de várias substâncias nocivas. Então, visitem mais as feiras e menos os mercados, que vocês verão que vocês terão mais saúde, tá? A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda o consumo de sal de menos de 2 gramas de sódio por dia, o equivalente a 5 gramas de sal. No entanto, no Brasil, um adulto médio consome mais que o dobro dessa quantidade diariamente. Olha que absurdo, gente. Olha que coisa. Então, se a OMS preconiza aí 2 gramas de sódio e a gente consome, né, mais de 5 gramas, então isso significa que está errado,
que a sua alimentação está errada, que não tem nada do bem funcionando aí para você. Bom, cuide para não adicionar sal em excesso durante a preparação dos alimentos, principalmente ali quando você for fazer saladas, né? Procura colocar o mínimo de sal possível, se você puder, deixe sem sal, mas eu também falo que você precisa comer uma salada saborosa, uma salada com gosto, e aí, mas você não precisa encher de sal, coloca limão, coloca vários temperinhos que você gosta, né, a seu gosto, que você vai ver que você vai comer uma salada deliciosa também, sem necessidade de você encher de sal. Se possível, quando for utilizar, opte por sal marinho, tá, gente? Ou sal rosa do Himalaia, mas eu ainda acho que você deve usar o sal marinho, porque o sal de rosa de Himalaia é um pouco mais caro, então o sal marinho, ele é mais acessível, né? Ele é mais acessível e você pode encontrar em todos os mercados. Então, prefira, né, o sal marinho ou o sal rosa, se você puder utilizar. E se observem também os produtos industrializados, ao consumir esse produto industrializado, se a concentração dessa substância, né, do sal, for muito alta, não coma, evite comer alimentos muito salgados, alimentos industrializados que você não pode lavar e que você tá ali muito salgado, muito cheio de sal, observe e não coma, né? Se você puder escolher, não coma. Bom, vamos lá. Evite temperos prontos no preparo dos alimentos. Evitar, em sua grande maioria, os temperos prontos são extremamente artificiais. Claro, né, gente? Evitar de colocar aqueles temperinhos, né? Como é que fala? Caldo Maggi, Sazon, não sei o que. Sempre procure fazer o seu alimento mais natural possível, né? Esses temperos são compostos por aromatizantes artificiais, possuem alto teor de sódio e excesso de gordura. Então, muito cuidado ao usarem esses preparos, esses temperos no preparo dos seus alimentos. Muito cuidado ao utilizarem isso. Observem, né, que faça lá o seu tempero em casa. Existem muitos temperinhos que é muito saudável, que você pode fazer em casa. Eu, particularmente, não utilizo nenhum tempero, né, industrializado. Esses temperos que já vêm preparados eu não utilizo, justamente por serem muito salgados. Eu gosto do sabor da minha comida, então procure degustar o sabor da sua comida, observar o sabor da sua comida. Pare de utilizar caldos e temperos industrializados, aquele caldo de galinha, caldo disso, caldo daquilo. Então, parar de utilizar esses industrializados. Use e abuse de ervas e condimentos naturais, né? O que eu tô falando para você, sempre buscar por coisas mais naturais. Podem ser na forma fresca ou desidratada, você pode colocar ali, fica mais gostoso, fica mais saboroso, fica mais saudável. Então, gente, sempre observar essas pequenas coisas que pode fazer uma diferença na sua vida, pode fazer uma diferença aí no seu metabolismo, pode fazer uma diferença aí no seu organismo, que você vai ver que você vai se sentir muito melhor e vai ficar bem mais gostoso, tá? Bom, vamos para a 9ª dica: coma devagar e mastigue bem os alimentos. Isso aqui é bem típico, né? Os nutris sempre falam muito isso, bate muito na tecla. Primeiro, a digestão tem que acontecer na sua boca, né? Você precisa mastigar muito os alimentos, triturar os alimentos, para que quando chegue no seu estômago já esteja processados, já estejam quase processados ali. Todas as refeições que você for realizar, preste muita atenção na mastigação.
né? Você vai evitar comer na frente da televisão, porque quando a gente está na frente da televisão, a gente fica muito disperso no celular, computador. Isso você faz com que você coma no modo automático, sem prestar atenção na mastigação. Então, coma sentadinho ali, fique sentadinho na mesa e vá comendo, vá mastigando, vá deliciando esse alimento, vá ali degustando esse alimento, porque tem pessoas que comem tão rápido que não percebem nem a quantidade que comeu. Então come ali rápido demais que parece que, né, o mundo vai acabar. Então, observe a sua mastigação, pique bem as carnes antes de começar a comer. Isso ajuda bastante no processo de digestão da proteína animal, é mais lenta que o normal, né? A proteína animal, então a digestão é bem mais lenta. Então mastigue bem a sua carne, o seu alimento, para que quando chegue aí na hora da digestão, né, seja mais rápido, seja melhor, que você consiga fazer mais absorção dos nutrientes. Se você estiver com dificuldade de mastigar bem os alimentos, utilize talheres de sobremesa, você vai conseguir levar menos comida por vez até a boca. Então, observe bastante essa questão. Mastigar, sentir o sabor, sentir ali o prazer de estar se alimentando. Então, tudo isso é importante. Pedaços grandes de comida, além de dificultar o funcionamento do intestino, levando constipação no intestino, né? Quando você engole ali muito rápido e aí aqueles pedaços, né, de alimento ali vão dificultar o intestino, te levando a ter constipação. E nós chegamos aqui na 10ª dica: não faça o dia do lixo nos finais de semana. Existe essa história, algumas pessoas falam desse negócio de o dia do lixo. Não existe dia do lixo. Se você, esse é um dos maiores enganos que as pessoas cometem, manter uma alimentação saudável durante toda a semana e no final de semana extrapolar. Enfia um pé na jaca e come tudo que vem pela frente. Gente, um processo de emagrecimento feito dessa forma não pode dar certo, não pode ser ir para frente desse jeito. Precisamos entender que o nosso corpo precisa de saúde todos os dias. Não adianta a gente ficar ali a semana inteira rigorosamente tendo uma mastigação boa, fazendo uma boa ingestão de água, né? Não comendo produtos industrializados, fazendo tudo isso certinho, e aí no final de semana você enfia o pé na jaca, mete o pé pelas mãos e sai comendo de tudo. Então, muito cuidado com relação a isso. E uma dica para vocês aqui: não existe, uma consideração para vocês: não existe dia do lixo. Gente, outra coisa, comida não é lixo. Quem disse que comida é lixo? Comida é um alimento maravilhoso, a comida é algo que nos nutre, que nos deixa com a pele boa, o cabelo bom, a unha boa, né? Então, como é isso de dizer que o dia do lixo? Então, quer dizer que o alimento que você está ingerindo no final de semana é lixo? Não, o alimento não é lixo. Então, muito cuidado com isso. Não existe o dia do lixo. Muito cuidado. Um grande beijo. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado das dicas. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.